Eu admito que eu decidi oficialmente largar o meu projeto Quero Ser Criativa, porque na verdade eu considerava a criatividade apenas o branding, apenas a parte estética, visual dos conteúdos. Basicamente, eu lotei meu algoritmo do Instagram de conteúdos meta, que é criar conteúdo sobre como criar conteúdo, mostrando designer, tipografia, edição de vídeo, e na verdade, nada disso me faz ficar num perfil. Se eu vejo esteticamente falando e eu acho agradável, mas aí na hora é um conteúdo meta, sobre criar conteúdo, ou o criador não fala de alguma coisa interessante pra mim, não quer dizer que eu vou deixar de seguir, porque como eu disse, o meu olhar está viciado para só considerar bonito o aesthetic, o estético. E esse bem pasteurizado e que é a moda no Pinterest, ou que primeiro acontece na gringa e depois é replicado. Ou seja, não é criar, é replicar, usar templates e até num processo de trazer autenticidade eu ainda acho forçado, porque a ideia do template era justamente diminuir o tempo que você precisa para criar post, servir como uma espécie de negociação da objeção de quanto tempo leva para se criar um conteúdo. E não é isso. Se eu preciso ver um tutorial e que eu acho minimamente simples, mas eu vou fazer uma só vez, eu não preciso desse tutorial. E se eu acho um tutorial que não é absolutamente simples, eu tenho que pensar em escala. Eu consigo a longo prazo manter essa edição? E é isso que me faz ficar num perfil? A resposta é não. Eu posso até não deixar de te seguir, mas eu não vou dar a mínima para o que você está fazendo. Simplesmente porque a temática não me interessa, só a embalagem. E acaba ficando nesse lugar vazio, superficial e muito frágil. Porque as pessoas que eu mais consumo, por exemplo, personalidades como a Juliette, ou a Fernanda Band, ou a Samira, elas não precisam postar uma montagem, colagem ou um template do Canva para me fazer ficar, porque é um conjunto de 3 fatores que me faz decidir seguir verdadeiramente um perfil na internet. É o que fala, ou seja, a temática, quem fala, porque o posicionamento da pessoa conta muito para mim, e o terceiro é como esse conteúdo me faz sentir. O pode ser tanto o conteúdo tema quanto a pessoa, e ele pode ser ramificado. Ele é um conteúdo que me faz aprender alguma coisa, ele está no sentido utilitarista da coisa. Um tutorial, algo que vai me ajudar no trabalho, nos estudos, nos meus objetivos e metas, algo mais pontual, crítico. Ou a forma como ele vai atuar nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Como eu vou me sentir ao consumir, seguir esse conteúdo que cria essa aura por trás do perfil. Então, se eu não preciso da edição mais badalada, com enormes efeitos, animações, necessariamente usando o CapCut, ou mesmo colagens estéticas, para poder continuar no perfil, do que eu realmente preciso? Eu preciso saber o posicionamento por trás da pessoa que está falando do perfil, posicionamento por trás do conteúdo, que a temática faça sentido para mim e que agregue ou de maneira útil ou de maneira emocional, sentimental, afetiva, que eu me conecte de alguma forma com esse conteúdo. Sendo assim, não fazia sentido eu continuar tentando embalar o meu conteúdo, sendo que não é isso que me faz ficar. Eu perdia muito mais tempo buscando referência, buscando formas de editar e formas de editar, e eu acabava não focando na qualidade da mensagem. E aí que tá também. Quando você cria um perfil, e o meu propósito era trazer a questão do anacronismo, que realmente sempre foi algo que me incomodou muito. E aqui eu vou abrir um parênteses. Sabe aquela música do Bad Bunny? Bebi ter tirado umas fotos? Isso absolutamente nunca foi um problema pra mim. Eu sempre tirei muitas fotos. Só que teve uma época na minha vida, principalmente ali 2017, 2018, principalmente na época da faculdade, que eu tirava tanta foto quanto eu postava essas fotos. Inclusive, os meus status, os meus stories, eles eram muito preenchidos até mais do que o feed. Eu postava muito mais conteúdo vertical do que conteúdo horizontal ou o quadrado formato antigo do Instagram.
Nesse sentido, eu sentia que a minha vida tinha muito mais movimento, porque eu registrava enquanto vivia enquanto registrava e postava. Eu gerava um movimento. E aí chega a época da pandemia, que na verdade foi uma época que a criatividade, criar alguma coisa, me apegar a outras formas de beleza, na natureza, nas artes, me ajudou muito. Eu estudava para não enlouquecer. Eu assisti muitas lives, inclusive saudades das lives da época dos artistas criando coisas incríveis. Entendi sobre teatro online na pandemia, porque eu fui oficineira pela Escola Popular de Artes da Rural pela primeira vez na pandemia. Então eu comecei fazendo algo que não era o meu local de conforto, trabalhando teatro online enquanto eu ainda filosofava e criticava na minha cabeça se aquilo era teatro de verdade, porque o teatro sempre foi o lugar de onde se vê, sempre foi o lugar do encontro, da presença, um movimento coletivo. E como que a gente faz isso num movimento tão enquadrado? Você não pode nem esticar a mão para fora daquele quadrado. As pessoas às vezes nem conseguiam abrir a câmera, mas foi quando eu tive um aluno do Acre e de Rondônia, foram 2 alunos, de tão longe, eu sendo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que eu entendi o poder, o alcance. Comecei a ressignificar o teatro para mim. Também na época da pandemia, eu criei um canal no YouTube. Eu usava a minha voz para trazer emoção, narrando e dublando jogos online. Foi um momento muito inspiracional para mim no meio de tanta dor. Só que quando acaba a pandemia, eu sinto que a gente ainda não fala muito sobre isso, sobre as consequências de ter sobrevivido. Primeiro, culpa do sobrevivente. A gente não fala sobre isso. No meio de tanta perda, tanta luta e tanto luto, e quem ficou? Faz o quê? A questão da saúde mental, a questão do boom das redes sociais algorítmicas e também a questão da influência da inteligência artificial, que remonta mais ou menos a essa época e que é basicamente um programa de linha de códigos para o conformismo. Ele está lá não para te criticar ou te estimular um pensamento contrário, trazer reflexões ou mesmo pontuar erros. Ele está ali para confirmar o que você está falando, basicamente para que você se sinta escutado pela primeira vez, talvez. E nesse lugar que você se sente entendido por uma linha de código de inteligência artificial, isso só reforça a ideia do isolamento social. E nós, como sociedade, não estamos falando sobre isso. Então, esse conteúdo que eu trago, toda essa reflexão, ela precisa estar com lettering, ela precisa ter uma legenda que em algum momento uma palavra vai ser destacada, ela precisa ter uma transição, uma animação, ou até mesmo sound effects, que eu acho bonito, eu continuo achando bonito, mas é quase no lugar de aquela arte que a gente só olha, a gente não para analisar, entender, não chega nem a ser uma arte de museu, é só um lugar bonitinho, é só isso. Então, se o conteúdo ele é tão mais importante, talvez um movimento de contrarresposta a esse movimento de pasteurização da inteligência e da nossa desinteligência como sociedade e da nossa forma de considerar o que o algoritmo vai escolher por nós, falar mais sobre essas temáticas que realmente importam, para além da embalagem da coisa, talvez seja uma espécie de manifesto possível na internet. É sobre isso que eu quero trazer aqui. O movimento do anacronismo, ele é muito importante para mim, porque depois da pandemia eu simplesmente parei de tirar foto. Eu fiquei tão isolada na minha própria casa que eu enjoei de olhar meu rosto no espelho. Eu enjoei de tirar foto de mim. E quando a sociedade vai voltando a uma espécie de novo normal, e que também paramos de falar sobre isso, eu até entendo que tenha produções intelectuais, artigos, pesquisas, isso pode estar acontecendo, mas está acontecendo nos bastidores, no off do off. Não chega até a população e, pior, não chega numa forma estética, numa embalagem bonita, agradável, deglutinada e palatável para as pessoas poderem finalmente entender: caramba, eu sobrevivi a uma pandemia. A gente simplesmente só falou:
vamos seguir por aí, vamos seguir tentando viralizar e trendalizar tudo, romantizar toda a vida para poder glamorizar e postar toda a vida. Todo movimento tem que ser instagramável, todo momento tem que gerar curtidas, likes, e não necessariamente os momentos precisam ser momentos. Trazer reflexões para sua vida e talvez que vá ajudar outra pessoa, seja de maneira útil, porque sim, nós precisamos de coisas úteis na sociedade, mas também coisas um pouco mais metafísicas, estratosféricas, ergonômicas, telúricas. Eu acho que é sobre isso. Eu tenho uma essência com tantas referências. Eu consigo falar sério e daqui a pouco tá brincando e colocar uma música popular no meio, que tudo isso não cabe numa embalagem, num template. Tudo isso, na verdade, acho que até perde um pouco se eu colocar na embalagem, no template. Principalmente porque ele não me serve com o objetivo de economizar o tempo. Se eu precisar o tempo todo criar tudo isso em volta, a temática realmente se reduz. E a gente não está falando o suficiente sobre isso. Voltando ao movimento assíncrono, a ideia é: eu estou voltando aos poucos tirar foto. Mas também tiveram fotos que eu não postei. E para isso a gente tem o OneDrive, o Google Fotos. Essas pastas que você acha que apagou, você só apagou da sua galeria, meu amor, mas você não apagou da nuvem. E justamente por você não ter apagado da nuvem é que você consegue ver várias fases diferentes. Eu sou uma mulher que passou pela transição capilar, então através do Google Fotos eu consigo ver o momento que meu cabelo era cacheado quando criança, porque eu tirei foto das fotos de criança, mas eu também consigo ver todo o processo de alisamento. Depois eu consigo ver o processo de transição, as tranças, o black, e isso é lindo. Através do Google Fotos e do OneDrive, eu consigo lembrar relacionamentos que eu tive. Inclusive pessoas que eu apaguei do meu Instagram e que a gente acaba não pensando todo santo dia em todo mundo que já beijou na boca, mas eu tirava foto dessas pessoas, com essas pessoas. Então lá eu consigo ver, é um arquivo vivo de como eu cresci na era do digital. Sendo que não na era 4.0 da tecnologia, eu cresci numa época que eu precisei usar por muito tempo internet discada, com aquele ruído absurdo, esperar um horário específico. A internet era uma espécie de lugar onde você tinha hora para entrar e hora para sair. E quando você saía, o problema ficava lá. Tinha situações que era realmente, você desligava o modem, elas não te incomodavam mais. E hoje em dia a gente brinca. Se eu sair do Twitter, esse problema deixa de existir? Só que nós estamos tão intrinsecamente conectados, o celular é uma extensão do nosso corpo, e a nova geração, a geração que está crescendo, ainda vai ter isso mais sedimentado, até mais com a inteligência artificial, que o problema pode até parar de aparecer na sua visão, mas ele continua reverberando porque ele ativou neurotransmissores, porque ele ativou, não necessariamente a dopamina. Eu ainda acho tão raso todo debate em torno da dopamina. Eu acho que a gente precisa falar sobre como o algoritmo ele trabalha com a questão dos múltiplos estímulos e com a baleia. Eu estava pensando sobre isso um dia desses. Como estar na rede social e tem tanto conteúdo vazio, nada com nada, ou simplesmente que não faz sentido para você, porque se o algoritmo ele é tão maravilhoso, ele sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, por que ele não fica só mostrando coisas incríveis em sequência? Porque aí você ia ter uma descarga tão absurda de dopamina que você não ia aguentar o rojão. Ele precisa justamente colocar alguma coisa legal e depois vários água com açúcar, nada com nada, para que você tenha a sensação de que se você não estiver ali, você vai perder algo incrível. É como se você pescasse e do nada aparecesse uma baleia. Tá demorando pra caramba vir peixe, mas quando vem é um peixão e você pensa, caramba, valeu a pena toda a espera. Só que, apesar de poder fazer essa pequena analogia, isso não é a realidade. Ali na pesca, você tem um momento de contemplação do silêncio, da natureza.
você tem um lugar tranquilo, não são de múltiplos estímulos, você tem basicamente a água e acabou. E geralmente você está sozinho ou só com uma pessoa. Na internet não, é múltiplo estímulo, edições mirabolantes, sound effects, tudo para gerar gatilhos emocionais, tudo para você comprar, tudo para você ficar a maior parte do tempo do seu dia ali e sentir que você está desperdiçando sua vida. E que a única forma de você compensar o desperdício de tempo é comprando mais. Então, por que a gente não está falando sobre isso em vez de pensar como utilizar a trend nova da gringa? Eu juro, isso não faz sentido pra mim, só que há tanto tempo eu tento me encaixar nesse lugar, justamente porque olhar pra dentro, para as questões que verdadeiramente importam, parece uma grande perda de tempo na internet. Parece que as pessoas não querem falar sobre isso. Mas isso não é a verdade, é só porque falar sobre isso é a parte que tá submersa do iceberg, sabe? O que a gente tem acesso na internet, as pessoas que fazem sucesso hoje em dia, elas são a ponta do iceberg. Elas são mais fáceis de ver, elas estão do lado de fora da água. Mas o conteúdo realmente interessante, que não precisa ser subterrâneo também, mega, ultra profundo, e assim falou Zaratustra, não é sobre isso. É só sair um pouquinho do raso, você precisa submergir. E é esse movimento que, embalado numa casca bonita, já nem faz tanto sentido. Ele vira crítica pela própria crítica. O movimento do anacronismo, ele vem para resgatar essa permissão que eu me dou, porque na verdade absolutamente ninguém proibiu, e a verdade é que ninguém tá nem aí, que é respondendo a uma questão do cérebro. A gente já entendeu, ou precisa entender, que o cérebro não diferencia uma tarefa difícil de uma fácil, assim, gigantesca, uma tarefa muito hercúlea e uma tarefa simples. O difícil e fácil é uma outra questão. Difícil é basicamente tudo aquilo que você não tem o hábito de fazer. E só. O fácil é aquilo que você tem o hábito de fazer. E só também. Então, só é difícil porque eu ainda não peguei o hábito. Só é difícil porque eu ainda não sei fazer. É o momento que eu aprender. E incorporar isso, assimilar de tal forma que seja um hábito, vai se tornar fácil. E eu não gosto das versões tão simplistas, mas essa é a pontinha do iceberg da coisa. Agora, o cérebro humano, ele não diferencia perigo real e imaginário, uma situação grande, uma situação pequena, e também não diferencia passado, presente e futuro. Pasmem, exatamente. Então, quando alguma coisa está acontecendo agora, o seu cérebro assimila o agora com as percepções do que aconteceu antes. Como que eu vou explicar isso? Ai, meu Deus, olha onde eu tô me metendo aqui. Não como especialista, mas como uma pessoa de conhecimento empírico, tá? Basicamente, você vai repetir padrões enquanto você não mudar o comportamento e gerar novos caminhos neurais. Ou seja, a questão da ansiedade. Ansiedade por um perigo imaginário. Existe ansiedade por algo palpável, algo concreto, um perigo real. E aí é uma outra forma de você reagir. Mas a ansiedade por um perigo imaginário. Bem, você tentar combater um pensamento negativo com um pensamento positivo, por assim dizer, sem necessariamente trazer uma elucidação, apenas combater esse sentimento, o seu corpo vai reproduzir o comportamento do passado, né? Para você faz sentido a ideia de passado. Como que você reagiu antes? É aquela descarga de energia. Não importa o que está acontecendo no momento. Você só consegue mudar isso se você traz novas informações para o seu cérebro, contextualizando através da via dos sentidos que você não está naquele mesmo lugar. Porque ele não sabe a diferença. Não que ele seja burro, é porque ele tem pouca energia para gastar e ele faz esse tipo de manutenção para você continuar vivo. Por isso que a gente fala que a ansiedade por si só não é algo negativo. Ela te traz um senso de alerta, de clareza, de tomada de decisão. E sim, geralmente é luta ou fuga, mas existem formas mais elaboradas, recursos mais interessantes que você pode vir a utilizar.
Então, no caso, eu tirava fotos. Na época, eu acho que eu não gostava o suficiente, ou eu não vi um contexto, ou tinha outras para postar, e eu acabei não postando. Mas hoje em dia, eu olho para elas e falo, nossa, que eu tava bonita. E sim, gente, beleza é uma coisa que importa. Autoestima, o que você entende como belo, sobre você mesmo. Nossa, aqui eu me diverti pra caramba, que legal que eu registrei esse momento. Mas, poxa, passou, né? Eu não postei na época, não posso postar agora. Uai, só, quem que falou isso? É basicamente dizer que as suas memórias, as suas experiências, os seus registros têm prazo de validade. Porque é assim que a gente trabalha hoje em dia. Eu tirei umas fotos incríveis pro meu aniversário. Eu acho que se eu pudesse classificar um aniversário mais importante da minha vida foi o desse ano, de 2026. Foi muito importante para mim comemorar aquele aniversário. E eu tirei boas fotos. Só que eu realmente eu estava ali vivendo o momento. Eu não queria ficar atualizando. Até porque eu não queria atualizar sem uma versão estética da coisa. Então, só postar por postar a foto iria gerar uma espécie de angústia para mim, porque eu não aproveitei no melhor template, eu não embalei da melhor maneira, então teve isso também. E a questão de que poderia só ficar por quantidade, não qualidade. Eu quis viver o momento. Então, se eu falasse, eu posso só postar depois, fazer um dump, até o final de maio eu poderia. Olha só, na minha cabeça eu falei, olha, meu aniversário oficial, dia 13, o evento foi dia 23, mas eu tenho até o finalzinho de maio para postar um dump de aniversário. Porque o dump, ele é uma espécie de permissão. Você pode primeiro viver, registra rapidamente e você posta depois de maneira organizada no belo template. Ele já é a nossa permissão, porque a ideia era, se eu vivi um evento, eu tenho que postar na hora, on demand, ou no máximo depois do evento, né? Principalmente se você é mulher, se preocupe com a sua segurança, ou no máximo um dia depois, porque depois disso, meu amor, sabe, just in time, a vida acontece. Só que o registro para mim é algo tão importante, tirar fotos para mim tinha um significado e foi se ressignificando ao longo do tempo. Então, quando eu vejo fotos da época que eu tinha o cabelo alisado, ou de trança, lembro da transição, lembro de pessoas, eu gosto de fazer esse movimento, de postar o que eu não postei antes. Eu acho que só o movimento de fazer isso de maneira anacrônica já é uma espécie de quebra de lógica capitalista, contemporânea, sabe? Eu acho que isso por si só não é rentável. Então, por não ser rentável e eu ainda bater no peito e quiser fazer de fato, eu acho que isso já é um contramovimento. Eu adoro o movimento de contracultura, né? Só que eu tenho acho que 2 ou 3. Então, uma pessoa com esse tanto de vocabulário, repertório, sabe? Cultural, social, histórico, de referências, porque eu estava me prendendo ao básico. Só que eu não me permito só criticar, só reclamar por reclamar. Eu sempre tenho que trazer uma proposta de intervenção, porque senão não sou eu. E pra gente finalizar esse vídeo, que deve estar com uns 24 minutos brutos, se eu não me engano, e sim, gente, eu vou ter que editar esse vídeo. Só que acontece, se eu pegar um vídeo bruto, gravei, sem corte, sem edição, sem nada, e postar, eu sinto que nem para um amigo eu mandaria esse vídeo. Eu não estou dizendo que precisa ser a estética do Pinterest. Eu estou dizendo que pode ser algo mais simples. Que eu prefiro coisas simples. Para além do que eu gosto de ver só o outro fazendo, quando é interessante para mim, eu consumo de outra maneira. Primeiro fato, eu acelero a voz da pessoa. Sempre. E eu não estou dizendo que isso é positivo, eu estou dizendo que é um traço do meu comportamento. Quando é um vídeo sobre saúde mental, aí eu tento colocar na versão 1.0 mesmo. Eu acho que é até uma questão. Agora, não é sobre saúde mental, principalmente se for algo útil, tá? Eu sempre acelero. E esse vídeo, que sim, deve estar uns 24 minutos, eu não sei se ele vai ser exatamente útil, no sentido prático, você vai pegar e extrair ferramentas daqui, ou se ele vai trazer reflexões. Eu, particularmente, prefiro que ele traga reflexões, mas é como dizem, né? É uma obra aberta. E depois que eu lançar para o mundo, você faz o que você quiser com ela. Só que a grande questão é,
Postar um vídeo com esse tamanho já é um desafio. Movimentos contra a cultura. Não fiz um gancho de 3 segundos pra te fisgar e sensualizar pra você. Não usei transições. Mas eu preciso do mínimo, até por conta da plataforma. Então a gente vai pensar em formato. Como que você vai salvar esse arquivo? MP4? AO3? AOV? Eu não esqueci agora o nome dos formatos. Mas MP4 é vídeo, MP3 é áudio. E tem que ter legenda. E tem que ter legenda não pela estética em si, mas por acessibilidade. E, girl, eu fiz não só pós-graduação em educação inclusiva, adoro dar essa carteirada, mas eu, de fato, sou uma pessoa que procuro trazer questões de acessibilidade. Inclusive, ficar fazendo essas edições mirabolantes com 1 milhão de efeitos, eu fico pensando, gente, isso não é acessível. Alguém já parou para pensar sobre isso? O quanto é desconfortável? Enfim, então vai ter alguma legenda, pode ser a legenda, sei lá, que a própria plataforma colocar também, eu vou pedir, ativem a legenda, algo assim. Não vai ter botãozinho, gente. Eu sei que o botão, inclusive, ele é acessível, né? Ele dá um comando pro seu cérebro. Inclusive, pro neuromarketing ele faz muito sentido, porque quando você assiste um conteúdo e você fica com aquela sensação de, tá, o que eu faço em seguida? Sem uma CTA, sem um call to action, uma chamada para ação, isso vai gerar um processo ansiogênico ou de simplesmente trocar de conteúdo. Por quê? Os conteúdos, eles precisam necessariamente, caso eles queiram performar, ser mais ou menos direcionados. Então, quando você dá um comando como me segue, só que a pessoa já te segue e esse foi o único comando, ela ainda não sabe o que fazer. Se você fala me segue e comenta, se ela já segue, ela comenta. Se ela não segue, ela provavelmente vai só seguir. Entende? Se você dá 2 opções, tem mais chance de fazer. Agora, se você dá 4 opções, me segue, curte, compartilha, envia pro seu papagaio, pro seu cachorro, pro seu namorado, aí você, entendeu? Porque o excesso de opções vai gerar um processo de congelamento do cérebro. Ele vai pensar, ixi, gasta muita energia, tem que decidir entre tudo isso aí e provavelmente o próximo vídeo não vai me pedir esse tanto de coisa. Então, é uma relação de troca. E é interessante também pedir qualquer coisinha para que você saia do movimento bruto de passividade, ou seja, eu só assisto sem interagir minimamente e começar a interagir com o conteúdo, porque assim você começa a mandar mensagem para o seu cérebro de que, opa, a temática, ou a pessoa, ou como ela se fez se sentir, é importante, e ele vai começar a registrar isso. Virou um tutorial no final. Mas, de modo geral, vai ter alguma legenda, pode ser da própria plataforma ou eu vou inserir, e vai ter um mínimo de corte dos silêncios. Só para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou acelerar o vídeo. Inclusive, se você estiver assistindo pelo Instagram, aliás, acho que não pode ser pelo Instagram, por conta do tamanho do vídeo. Vai ter que ser no YouTube mesmo, que é a minha rede favorita mesmo. É a melhor plataforma de todas e eu sempre vou insistir nisso. A que eu acho que compete é o TikTok. Pelas playlists, como o YouTube, mas também, principalmente pelo nível de SEO. A busca lá é muito boa. Só que o Facebook, nossa, você sabia que se você clicar para acelerar o vídeo 2 vezes, como acontece no Instagram, só que se você arrasta para baixo no Facebook, ele simplesmente continua, você não tem que ficar apertando na tela, isso é incrível. Então, como eu sempre acelero os vídeos, eu vou fazer isso também. E eu particularmente gosto de alguma apresentação. Então, talvez o único botão que eu coloque, ou o meu nome em algum momento, ó, meu nome. Acabou. Eu acho importante que você saia desse vídeo sabendo que eu sou a Jennifer. E é isso. E que eu estou num movimento de reconhecer que eu estava tentando me encaixar. Reconhecer que eu tinha cristalizado criatividade como lugar apenas da estética bonitinha do Pinterest, estava muito reduzida a isso, e que eu achava que só a minha mera existência não era o suficiente. E todo ser humano, ele precisa lembrar que a mera existência é o suficiente. Eu sei que a gente vive numa sociedade que paga para beber água, que paga para morar, que paga, né, daqui a pouco até para respirar. Mas você não precisa fazer alguma coisa, ou até mesmo contribuir para a sociedade, para ser um ser humano válido. E você não precisa estar numa embalagem apresentável na internet para falar algo que vai ser ou útil
ajudar alguém ou que vai trazer uma reflexão ou uma emoção contextualizada. Essa é a mensagem do vídeo, espero que você tenha gostado e caso, claro, você goste desse tipo de conteúdo, me segue por aqui e deixe nos comentários o que gerou em você. Comenta, foi um vídeo útil ou foi um vídeo mais reflexivo? Um super beijo e até o próximo conteúdo e tchau!